O Jornal da Justiça mostra agora uma triste realidade vivida por crianças e adolescentes dos estados da Bahia e do Pará. Eles são vítimas de trabalho infantil nas colheitas de cacau. O Ministério Público do Trabalho foi até a região e produziu um documentário mostrando a situação desses jovens. Quando chega tempo de colheita, os alunos, às vezes, ele chega ao ponto de não chegar com a tarefa feita, porque está ajudando o pai na roça, ele tem uma aprendizagem muito difícil, muito lenta. O relato que você ouviu agora é da Darcilene, professora em uma escola localizada em uma região do Brasil, onde a principal atividade econômica é a colheita do cacau. O que ela conta é a realidade enfrentada pelos alunos. Muitos deles são obrigados a trocar a infância da sala de aula e das brincadeiras pelo trabalho. Colocar crianças e adolescentes para trabalhar viola uma série de direitos, garantias previstas na legislação brasileira. Veja como exemplo esta escola de Medicilândia, município do Pará. Em uma contagem rápida, no pátio mesmo, a conselheira tutelar verifica que 28 crianças trabalham na lavoura. Quem aqui trabalha na roça de cacau com os pais? Vocês têm noção por que vocês trabalham? Segundo a conselheira, é a baixa renda das famílias que provoca essa situação. Enquanto conselho, fazemos a nossa parte. Vamos até a família, conversamos e citamos a questão da exploração. Mas a necessidade é tão grande que obriga a família tem uma renda muito curta, muito pequena. Direitos não são respeitados. Poxa, nós estamos falando de sobrevivência. Nós não estamos falando de ganhar um dinheiro para guardar, nós estamos falando de sobrevivência. Nós estamos falando de pessoas que precisam colocar essas crianças em situação de trabalho infantil para não passarem fome. As imagens e depoimentos que você acabou de ver fazem parte de um documentário produzido pelo Ministério Público do Trabalho. O objetivo é mostrar uma realidade que muitos brasileiros não conhecem. Crianças que têm a infância abreviada, por serem colocadas para trabalhar. As consequências disso, segundo especialistas, permanecem por toda a vida. Sem uma educação básica de qualidade provocada pela baixa frequência na escola, muitos jovens acabam com o desenvolvimento e o futuro comprometidos. Aquele adolescente que abandona a escola para trabalhar, ele tem muito mais dificuldade de se qualificar no mercado de trabalho e aí os empregos que ele vai conseguir arranjar são empregos em que a remuneração sempre são mais baixas. Então, você tirar esse adolescente da sala de aula para colocar no mercado de trabalho, eu acabo tendo um prejuízo a médio e longo prazo. O procurador do MPT explica que o trabalho infantil no cultivo do cacau é um problema que vai além das nossas fronteiras. Com o material e os relatos obtidos durante a visita à Bahia e ao Pará, o Ministério Público do Trabalho vai montar um plano de ação. Nós descortinamos a situação dos produtores de cacau, dos trabalhadores, e nós vamos ter que cobrar a responsabilidade da cadeia de produção. É inadmissível um produtor, seja ele qual for, que utiliza matéria-prima oriunda de mão de obra infantil ou mão de obra análoga de escravo. Eu acredito que o nosso país precisa muito de educação. Infelizmente, a gente vê que é o contrário, não é nada daquilo. Mas eu visto a camisa e eu nunca quero desistir. Eu quero seguir. E ainda sobre o assunto, vamos conversar agora com Herbert Alencar Cunha, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB aqui do Distrito Federal. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem agora um caso muito claro de trabalho infantil na colheita do cacau, no que diz respeito àqueles estados de Bahia e Pará. Né? Esse caso é muito típico, claro, mas o que pode ser considerado o trabalho escravo, o trabalho infantil? Quando a criança na faixa etária até 14 anos ou 16 anos desenvolve qualquer atividade, né? Tirando ela aí da escola, né? Então o trabalho infantil se qualifica assim. Quais são as situações mais comuns? O Brasil é muito grande, né? A gente falou uma situação do Nordeste, mas a gente encontra esse tipo de trabalho infantil em que situações? Perfeito. Em diversas, né? Não só em lavoura, não, e também se encontra também nas grandes, entendeu, cidades, que é o quê? Comércio, né? O trabalho que uma família tem, entendeu, desenvolve e acaba colocando seus filhos ali menores de 10 anos, 12 anos, 14 anos, a desenvolver uma atividade.
menor aprendiz, né? É uma classificação que é permitida por lei, inclusive, né? De 14 anos até que idade? Perfeitamente, de 14 anos a 24 anos, né? Com um contrato de 2 anos, não podendo aí exercer atividade insalubre ou perigosa. Como entender nesse caso? A gente acabou de ver na reportagem que algumas famílias, de fato, não têm condições econômicas para chegar ao fim do mês com um dinheirinho, até mesmo para o alimento, e por essas situações colocam crianças pequenas para trabalhar. O que está acontecendo ali com a legislação e também com o governo? Fica difícil equilibrar? Sim, algumas regiões, né, estão assim num estado realmente de miséria, né? E cabe, logicamente, que o Estado desenvolva programas, né, para que as famílias possam ter o mínimo da renda, né? Até porque a Carta Magna diz que ninguém pode viver abaixo da renda, né, comum. Então, existe, na realidade, um trabalho que tem que ser desenvolvido nessas regiões, né? Vimos casos do Pará e da Bahia, mas são situações que se repetem, infelizmente, em todo o país ou em potencial norte e nordeste? Não, se repete no Brasil todo, tá? Não só temos esse caso, né? Nós temos, na realidade, casos em cidades grandes, como São Paulo, Rio, Brasília, né? Em escalas, logicamente, menores, mas existe. E para combater, então, o trabalho infantil, como é que a pessoa pode estar em casa e quer denunciar? Sabe de algum caso específico? Como ela pode denunciar? Ela pode fazer através do Disque 100, né? Porque é uma responsabilidade da Polícia Federal em fazer uma investigação para que chegue até os autores. Agora é papel da sociedade também, né? Uma empresa que contrata uma mão de obra infantil, uma pessoa que tem em casa uma empregada doméstica, né? Que usa crianças para esse tipo de trabalho, tem que ter uma mudança também de cultura, participação da sociedade. Perfeitamente. A Carta Magna, no artigo 227, diz que é dever de todos nós, Estado, família, cidadão, né? Em proteger crianças, adolescentes, né? E isso deve ser feito, né, na realidade, na medida que você observa que uma criança está em uma condição dessa, a denúncia tem que ser feita. Tem que ser feita. Se encontra uma criança em semáforo, vendendo balas, entendeu, folhetos, etc., tem que se fazer a denúncia. Ok, obrigada mais uma vez. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado.